Vários motivos podem levar uma pessoa a ser interditada judicialmente, mas geralmente é necessário um laudo médico. O vício da mãe em álcool fez a Rosana tomar uma decisão nada fácil. Após uma longa batalha para tentar livrar a mãe do vício, ela decidiu pedir na justiça a internação em uma clínica para dependentes químicos. Ela também conseguiu na justiça o direito de tutela sobre a mãe. Aquele cálicezinho de vinho inocente pode se tornar um grande problema alcoólico. Mamãe começou assim, depois dos 60 anos ela começou a aumentar esse cálice até a gente perder o controle. A paciente terminou o tratamento e está longe do álcool há 3 anos. Mas situações como a que a Rosana enfrentou não são raras e atingem cada vez mais famílias brasileiras. Um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo aponta que 80% dos adolescentes já consumiram álcool pelo menos uma vez, o que torna a chance de criar uma dependência ainda maior. Mas em alguns casos se negam a procurar ajuda. É quando as famílias decidem pedir na justiça a internação compulsória. Para que uma pessoa seja internada contra a própria vontade, é preciso um laudo médico que comprove a necessidade de encaminhar o usuário até uma clínica para dependentes químicos. Procedimento diferente de quando a pessoa pede a internação de forma espontânea. Quando ela é voluntária, a gente parte do princípio que esse paciente, esse doente, tem a consciência de que necessita de um tratamento específico para tratar aquela patologia. A partir do momento em que esse paciente não faz esse reconhecimento, essa reflexão, ou a pedido da família ou de um juiz, ele pode ser internado compulsoriamente, involuntariamente, o que seria motivado por um laudo médico, obviamente, dizendo que esse paciente não tem condições psicológicas e físicas de viver, em comunidade, em comum com a sociedade. Caso se constate uma incapacidade física ou mental da pessoa durante o período de internação, a família pode pedir na justiça o direito de tutela sobre o paciente. Com ela, um familiar escolhido pelo juiz se responsabiliza pelos atos que forem praticados enquanto representar o dependente químico que passa por tratamento. Esse tutor vai tomar conta do patrimônio dessa pessoa e exercer a atividade civil por ela e respondendo por ele, trazendo todo um amparo e justificando os gastos, Ele tem que prestar contas com a justiça do que ele tem feito com o patrimônio desse doente, até que cesse a doença, a patologia. Bom, e quem está aqui para falar mais sobre esse assunto é o professor de Direito, Leandro Ernesto. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. E em caso de resistência do dependente químico, qual é o protocolo nesse caso de interdição? Bem, Érica, esse é um tema bastante controverso. Na verdade, os especialistas, eles divergem bastante com relação a isso. O que nós podemos chegar à conclusão aqui é que, na verdade, a internação, para ela ser eficaz e eficiente, ela tem que ser uma internação voluntária. Porque é preciso ter a responsabilização. O paciente, ele tem que entender que ele é um doente, que ele precisa de tratamento. Então, para isso, esse doente, ele precisa colaborar, cooperar, porque se ela não for eficaz, ele perde um pouco a eficácia. Podemos fazer analogia aqui com o caso da perda de peso. Então, o que acontece? No caso da dieta, pessoas que fazem uma dieta muito rigorosa, que é o caso com analogia à abstinência das drogas, dieta muito rigorosa, essas pessoas, elas quando terminam a dieta, elas acabam engordando até mais do que antes. Da mesma forma as drogas. Então, nós entendemos que a internação involuntária ou compulsória, ela, apesar de ser eficiente no primeiro momento, ela não pode ser levada a cabo com prazo muito estendido. Só em caso muito grave. Caso muito grave em que coloca em risco a vida do paciente e a vida de terceiros. Então, nesse caso aí o médico, por meio de um laudo médico, pode recomendar a internação compulsória desse paciente. E essa internação compulsória de dependentes de drogas existe em outros países? Sim, existe. Na verdade, nós temos alguns países como Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Suécia, que adotam essa internação compulsória. Que, na verdade, a internação, se você olhar bem, a origem, a gênese da internação, ela se confunde com a própria gênese da psiquiatria. Então, na verdade, os usuários de drogas eles são tratados da mesma forma como os doentes mentais. Então, esses usuários de drogas eles são internados
até como uma forma de retirá-los da sociedade, de isolá-los da sociedade. É um problema que as famílias não querem enfrentar, então elas acabam internando para ficar livre desse problema. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconhece essa internação como um tratamento? Sim, ela reconhece como tratamento, mas ela reconhece como uma forma excepcional. Ela não entende como regra. Então, na verdade, a gente pode usar a internação compulsória no caso em que haja risco de vida ao paciente ou risco de vida a terceiros. Então, nesse caso, de forma excepcional. Isso não pode usar como regra, porque, Eric, o que acontece? Hoje, com a Lei 10.216, 2001, essa lei ela veio para humanizar o tratamento desses dependentes, essas pessoas com problemas psiquiátricos, né? Que da mesma forma que são utilizados os dependentes químicos. Então essa lei ela veio para trazer mais humanização e para haver a deshospitalização dessas pessoas que ficam internadas e começar a trazer elas mais para o seio social, para que haja a reintegração dessas pessoas no tratamento. Porque é importante, esse isolamento ele não é bom. Então, o tratamento conjunto com a família, com o território onde ele vive, o território social em que ele vive, é de suma importância para o tratamento e para a reinserção desse indivíduo na sociedade. É por isso que fala-se tanto hoje em comunidades terapêuticas, tá? É um tema hoje que está na moda hoje. E a lei estabelece, essa lei que o senhor disse, que há necessidade de um laudo multidisciplinar para se internar essa pessoa? Sim, na verdade é preciso ter um laudo pericial e tem que ser multidisciplinar e intersetorial, ou seja, na verdade tem que todos os atores envolvidos têm que fazer parte desse problema e entender que a sociedade tem que entender que é um problema que não é só da família, é um problema social que tem que ser enfrentado. Então, como se enfrenta esse problema? Na verdade, é um problema que tem que engendrar os atores sociais como educação, como segurança pública, como os esportes, ou seja, todos esses atores envolvidos é que vão atuar na resolução desse problema. Não é um problema só de saúde, não é um problema só de polícia, não é um problema de segurança pública. É um problema conjectural que deve ser enfrentado por todos esses atores. Tá ótimo. A gente volta nesse assunto no próximo bloco. Ainda tem várias dúvidas a serem tiradas. Eu só peço um minutinho para o senhor. Okay. Aqui no estúdio nós voltamos a falar com o professor de Direito, Leandro Ernesto, que hoje conversa com a gente a respeito da interdição judicial de pessoas que são dependentes de drogas. Em quais situações a Justiça permite a interdição? Bem, com relação à interdição, o artigo 1769 do Código Civil, ele permite a interdição judicial nos casos em que haja a deficiência mental ou deficiência intelectual do indivíduo para praticar os atos da vida civil. Outras situações também, no caso dos pródigos, nos casos excepcionais. E eu quero chamar a atenção aqui em especial para o inciso 3, que na verdade trata-se dos ébrios habituais, né, que são os... Hoje não se fala mais alcoólatra, né, agora é alcoolista. Então, dos alcoolistas que são doentes e com relação aos viciados em tóxicos, né, viciados em drogas. Então, essas pessoas também podem ser interditadas pelo artigo 1769 do Código Civil. Qual é a diferença de interdição e interdição parcial? E qual é o processo? Bem, a interdição, interdição ou interdição total, ela é utilizada quando o indivíduo ele tem um grau de deficiência intelectual ou mental que ele não consegue praticar todos os atos da vida civil. Então, nesse caso, a interdição é total e o curador vai representá-lo em todos os atos da vida civil. Com relação à interdição parcial, ela já é utilizada nos casos de pacientes, de pessoas em que tenham uma deficiência parcial, não para todos os atos da vida civil, mas para alguns atos da vida civil. Então, nesse caso, o juiz vai ter que avaliar quais atos da vida civil esse indivíduo tem restrições e, nesse caso, o curador vai representá-lo somente nesses atos. Pelo princípio da humanização, hoje também, e pela Convenção da ONU sobre pessoas com deficiência, a regra hoje vem sendo que
seja deferido, seja priorizado a interdição parcial e não a interdição total. E como é que se dá esse processo? Na verdade, os pais, tutores, os pais, o curador, o cônjuge, o ascendente, o descendente dessa pessoa que será submetida ao processo de interdição, eles postulam judicialmente no judiciário, o juiz ele convoca uma audiência e traz essa pessoa que está submetida à interdição e faz uma entrevista com essa pessoa. Então ele vai nessa entrevista, o juiz ele vai verificar se essa pessoa realmente ela está apta a conviver normalmente na sociedade, vai falar sobre trabalho, sobre seus bens, sobre os aspectos que ele achar interessantes, e logo em seguida ele vai nomear um perito oficial que vai exalar um laudo pericial dizendo se essa pessoa é ou não deficiente intelectual ou mental, e vai estabelecer qual tipo de restrição que essa pessoa tem. Com isso, o juiz vai proferir uma sentença dizendo se a pessoa deve ou não ser interditada, e se interditada, se será parcialmente ou será totalmente interditada. E logo em seguida nomeado um curador para representá-lo. Preferencialmente, esse curador será um cônjuge, o cônjuge ou ascendente ou descendente mais próximo. Tá ótimo, muito obrigada pela participação. A gente conversou aqui no estúdio hoje com o advogado Leandro Ernesto, professor de Direito, sobre a interdição parcial e a interdição total de portadores de alguma doença ou também pessoas que usem drogas, né? Obrigada pela participação, até uma próxima. Muito obrigado, gente.